Olá, boa noite, aqui é o Daniel Gilvan e esse é o canal Código da Separação. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a respeito dos assuntos, dos temas que são causadores ou que levam à separação de casal. Toda pessoa que está em crise de relacionamento, toda pessoa que se envolve num processo de separação, quer e precisa saber qual é o motivo da sua separação. Primeiro porque não saber o motivo gera uma dúvida, gera um vazio, uma insegurança, algo que prejudica muito, tanto o relacionamento atual, se a pessoa ainda estiver no relacionamento, quanto a separação, quanto também um próximo relacionamento. Não saber o motivo da separação é uma grande tortura. A partir do momento que a pessoa sabe exatamente quais foram os motivos, às vezes não é um motivo, quais foram os motivos que levaram à separação, quando ela identifica, então existe uma outra qualidade de consciência, uma outra qualidade de vida. É muito importante. Agora, tem alguns aspectos muito importantes para considerar quando o assunto é saber o motivo. E eu quero trazer aqui alguns fatos interessantes. Primeiro é que quando o casal começa a se desentender, quando o casal começa a entrar em crise, na maioria das vezes, tanto um quanto o outro enxergam o motivo da separação, o motivo da briga, da crise, de formas diferentes. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa dentro do relacionamento entende e acredita que a dificuldade é porque não existe respeito, porque não existe um bom convívio, né? E a outra pessoa no relacionamento acredita que não está dando certo mais, que existem dificuldades porque o sexo, por exemplo, não está indo bem. Então o casal, as duas pessoas, geralmente têm opiniões diferentes do que seria a origem ou a causa da separação. A causa da crise. E vamos lá, vamos olhar isso daqui porque é bem importante, é bastante importante. A segunda coisa bem interessante é que quando o casal entra em crise, quando o casal ou até se separa, a coisa que mais acontece é que outras pessoas perguntam. É inevitável. Quem se separou, quem entrou em crise sabe. Se você encontra um amigo, se você encontra um parente, a pessoa vai perguntar por que não deu certo, por que você se separou. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, de precisar responder, falar, olha, não deu certo, por quê? Olha, não deu certo. E a pessoa que escuta, na maioria das vezes, ou escuta e desconfia, ou escuta e fica com pena, ou escuta e diz que já sabia. O fato é que sempre que a gente fala, não convence a outra pessoa, abre um buraco de dúvida ainda maior dentro da gente. É fato. E às vezes a pessoa afirma o motivo da separação, tem absoluta certeza do motivo da separação também. Mas dentro dela, ela sabe que talvez não seja esse o exato motivo. Sempre fica uma dúvida, sempre fica uma pequena pontinha ali de, nossa, será que é isso mesmo? Existem motivos que levam à separação. Lógico, se não houvessem motivos, não se separaria o casal continuaria junto
para sempre, até que a morte viesse, por exemplo, que seria uma separação também, mas não teria motivo. E eu fiz uma pesquisa rápida na internet para saber o que as pessoas dizem. Eu tenho aqui comigo o que as pessoas falam aqui nas consultas, falam aqui nos trabalhos que eu dou, mas eu pesquisei ainda assim na internet para saber o que as pessoas estão falando, o que elas mais falam sobre os motivos que as levam à separação. E eu vou falar aqui e a gente vai colocar aqui na tela agora, frase por frase. Então, uma das primeiras coisas é problema de relacionamento do próprio casal, o desgaste da vida em comum e a falta de respeito no convívio. Talvez uma segunda seja problemas de relacionamento com a família do cônjuge. Depois, problema de relacionamento com os filhos. Mais uma, falta de dinheiro. E uma, talvez quinta aí, relacionamento extraconjugal. Então assim, e agora eu quero passar aqui com você, tema por tema, por quê? Sempre que você ou tem certeza de qual que é o motivo da sua separação, ou sempre que você encontra qual que é o motivo da sua separação e que você sabe, você, na verdade, não sabe. Se você realmente soubesse o motivo da sua separação, se a pessoa sabe, ela é relaxada, tranquila. Mas na maioria das vezes, não sabe. O motivo da separação é algo que a própria pessoa não consegue ver. E por isso que se torna uma dificuldade, se torna um problema, se torna uma separação. A pessoa não sabe. O máximo que sabe, e aí são esses tópicos que eu acabei de passar, são sintomas. Então aquilo que se fala que é o motivo da separação, na verdade não é o motivo, é o sintoma, é o que está na superfície. Eu vou pegar um aqui, por exemplo, que é problema de relacionamento do próprio casal, desgaste em comum e falta de respeito no convívio. Problema de relacionamento do próprio casal. Isso é uma coisa muito vaga. A pessoa pode falar, a gente está separando porque o relacionamento não dá certo, não está dando certo entre nós. Mas é muito vago. O que não dá certo no relacionamento? O que está acontecendo ali? Algo está acontecendo mais na profundidade, mais específico. Existe algo sim que acontece. Desgaste da vida em comum e falta de respeito no convívio. Desgaste, você fala, desgastou, não tem mais, não está fluindo mais a relação. Ou a falta de respeito, veja, também é um sintoma. Né? O desgaste e a falta de respeito são sintomas. Por exemplo, desgaste. Por que acontece o desgaste na relação? Porque algo pesa, porque algo é difícil, porque o casal chegou em alguma situação que não pôde resolver. Por exemplo, tá? Tem muitas possibilidades, mas essa é uma. Chegou em uma situação que não foi possível resolver e a partir dali o casal continuou mais tempo, continuou convivendo, mas é como um espinho no pé. Né? A pessoa continua andando com o espinho, continua, mas cada vez vai doendo mais. Se não tira o espinho, vira um machucado, vira uma ferida. Então, algo aconteceu, muito provavelmente. Outro, falta de respeito no convívio.
Por que não tem respeito entre o casal? Por que um não respeita o outro? Né? E quem fala é falta de respeito, geralmente acusa o outro de não respeitar. Mas qual que é a exata falta de respeito? Como que falta com respeito? Né? Então, por exemplo, é uma questão cultural, é uma questão... o outro xinga, né? O homem ou a mulher tratam com... Aí a gente começa a chegar com, por exemplo, trata o outro de forma inferior ou superior, né? Discrimina, tem preconceito, né? Desconsidera o outro. O que acontece? Um se sente muito superior, por exemplo, ou se sente muito inferior, né? Uma pessoa se sente superior ou se sente inferior. Se ela se sente superior, por exemplo, ou insegura, às vezes, né? A pessoa se sente insegura, ela tende a desqualificar a outra. Então veja, são caminhos. Eu estou falando só de um aqui e, lógico, nos próximos vídeos a gente vai trabalhar cada assunto desse mais e mais especificamente e com mais detalhes. Vamos para um outro aqui. Problemas de relacionamento com a família do cônjuge. Esse talvez seja um dos mais comuns. Bom, tem problema de relacionamento com a família da outra pessoa. Sogra, sogro, cunhado, cunhada, né? Mas aqui também é um sintoma. Qual que é o problema de relacionamento? Será que tem a ver com, por exemplo, conflito de ideologia, de ideias, conflito cultural, religião diferente? Será que tem a ver até com preconceito, por exemplo? Tem a ver com condição social? Tem a ver com cegueira, por exemplo, né? Então, uma família não encontra outra, considera a outra família uma ameaça, uma considera a outra uma ameaça. Esse aqui é muito comum, né? Porque, por princípio, o casal se une, mas a família não se une. A família de um e a família de outro não se unem, né? E as duas famílias são ameaças, são praticamente rivais. É mais um assunto super profundo, super interessante também. Outro aqui, falta de dinheiro, né? Lógico, mas é um sintoma a falta de dinheiro. Então, por exemplo, o casal entrou em dificuldade ou desde o primeiro momento não tinha dinheiro, ou o casal entrou em desacordo, teve diferenças no que seria prioridade com o dinheiro, por exemplo. Mas falta de dinheiro já tem a ver com a situação difícil entre o casal. Falta de dinheiro, não tem dinheiro, então precisa separar. Não, tanto que tem pessoas sem dinheiro nenhum, em condição completamente miserável, às vezes, né, de pobreza e são casados, né, ou de riqueza e são casados e vivem bem, ou também de miséria e se separam e de riqueza e se separam também. Não tem regra, mas falta de dinheiro é só um sintoma, né? Se o casal não está bem, por exemplo, já não está em acordo, já não está se respeitando, já tem outras dificuldades por baixo, por exemplo, problema de relacionamento, desrespeito, problema com a família do outro. Quando chega a falta de dinheiro, então é uma soma do total, é uma soma, né, de tudo que está acontecendo ali e aí a pessoa fala, mas foi falta de dinheiro. É um sintoma também. Problema, agora um importante aqui, problema
de relacionamento com os filhos. Ah, mas nós estamos separando e o casal tá junto, o casal tá em crise, mas está junto, mas os filhos se intrometem e as coisas ficam mais difíceis. Eu não sei se você já viveu isso ou não, mas eu já vivi isso quando eu era adolescente e quando meus pais estavam separando, né? Eu entrei no relacionamento dos meus pais, eu me intrometi, vamos dizer assim, no relacionamento dos meus pais, minha irmã também, né? Agora, era muito difícil, mas aqui ainda é um sintoma do processo. Porque se o casal está bem, se os dois estão bem, estão centrados, né? Estão tocando sua vida, os filhos nunca vão se intrometer, os filhos nunca vão entrar no meio da relação do casal. Mas quando o casal não está bem, quando as coisas começam a ficar difíceis, o casal começa a entrar em desacordo, começa a passar por altos e baixos, os filhos se sentem ameaçados. Por quê? Porque eles dependem completamente dos pais para sobreviver. É assim. E quando os pais brigam, os pais têm dificuldade, os filhos se sentem também em dificuldade. E por isso, os filhos entram na relação dos pais na tentativa de ajudá-los. Então, por exemplo, eu, com os meus pais, fazia o quê? Eu entrava porque eu queria que as coisas ficassem bem. Eu queria unir os dois, eu queria apaziguar os dois. E aí é do perfil psicológico de cada criança. A minha irmã tomou o lado da minha mãe e queria que os dois se separassem. Falava, mãe, separa. Vocês precisam separar, né? E isso foi difícil tanto para mim quanto foi difícil para minha irmã também. E para toda criança, para todo adolescente, é muito difícil quando eles entram na relação dos pais. E para os pais é muito difícil também. É horrível. Eu vejo os pais quando os filhos começam a se intrometer na relação deles. E aí vira uma bola de neve, porque os filhos começam a ser reativos, mal educados, a querer fazer algo que eles, no fundo, não podem fazer e nem entendem. E deixam de seguir a própria vida, começam a ter dificuldade na escola, para ajudar os pais. E os pais se sentem completamente mal com isso, mal entre os dois, né? Entre o casal também, e aí mais briga, mais discussão, e quando vai ver a família toda, né? Os pais, os filhos, estão envolvidos em algo que é quase indissolúvel, né? Então, assim, problema do relacionamento com os filhos, problema de relacionamento com os filhos é um sintoma, não é a origem, não é o motivo da separação. É a gota d'água às vezes, né? Nossa, vira uma briga tão grande na família, filhos e pais, que a única coisa que se pode fazer é separar. E ainda assim, lógico, sem conhecer sobre separação, sem passar pelo processo, não vai ter solução. Agora, relacionamento extraconjugal. Relacionamento extraconjugal, traição, né? E é diferente para o homem e para a mulher, né? Se a gente fala em traição, como o homem experiencia e como a mulher experiencia ser traído, é completamente diferente, né? Mas assim, traição é talvez o sintoma maior de quando as coisas não estão bem. Porque, mas olha, veja, é um sintoma também. Não é o motivo, né? Mais uma vez, se os dois estão bem, se o casal está bem, né? Não existe por que
acontecer a traição. Tá bom, tem casais que fazem acordo de ter relacionamento fora do casamento. E se combinam assim, quem sou eu para julgar? Tá tudo certo. Mas, do normal, se o casal tá bem, um tá feliz com o outro, tá satisfeito, por que vai trair? Por que vai sair do casamento para procurar alguém fora do casamento? Porque tem motivo. E quando eu falo agora que tem motivo, não é que seja para consentir com a traição. Ah, tem motivo, tá tudo bem. Não, na verdade é para entender, né? Mas, então, por exemplo, por que que uma pessoa sai para procurar outra fora do casamento? Porque as coisas dentro do casamento não estão bem. Ou dentro do casamento não está bem, ou dentro da própria pessoa não está bem. Porque um homem, por exemplo, busca um relacionamento fora do casamento. Tem algumas possibilidades para que isso aconteça. Pode ser, por exemplo, por instinto. Pode ser, por exemplo, porque ele já vem com algo da família do passado. E mais uma vez, vamos fazer um vídeo só para esse assunto. Mas algo lá na família do passado, no passado dele, não teve uma solução, né? Ou ele está repetindo algo do passado, ou falta algo dentro dele e por isso precisa procurar fora do casamento. Pode ser, por exemplo, né, entre homem e mulher. A mulher está de repente no casamento e está super viva, está super bem, e o homem não está bem. Por exemplo, o homem está em depressão, o homem está em dificuldade. E passa 1 ano, 2, 3, 5 anos, uma hora a mulher acaba encontrando alguém fora do casamento. Mas por quê? Porque dentro do casamento alguma coisa já não ia bem. Mais uma vez, não é para consentir que eu falo isso. Ah, então tem motivo, tá tudo bem. Não é isso. Mas encontrar o verdadeiro motivo. O sintoma é a traição, é a relação fora do casamento. Isso é um sintoma, mas não é o motivo, né? Quando o sintoma se apresenta, o sintoma máximo se apresenta, é como com uma doença. O sintoma se apresenta, mas a doença, né? Nem seria o termo doença, mas seria o termo a dificuldade já existe na relação, de antes e às vezes de muito antes. Então a dificuldade existe e dado momento começa a apresentar o sintoma, a superfície. E quando começam as dificuldades no casamento? Né? Quando começam os verdadeiros motivos? Os verdadeiros motivos da separação começam às vezes já no mesmo momento que o casal se conhece pela primeira vez, que se vê pela primeira vez. Desde a primeira vez existem 2 forças. Uma para unir o casal, unindo as 2 pessoas. E essa força é tão forte que ela pode ser paixão, pode ser amor, pode ser até uma pessoa falar, não tinha amor, não tinha paixão, e ainda assim nós ficamos unidos. Né? E acontece então a força que une 2 pessoas é muito grandiosa. Mas existe a força que une e já existe uma força que tende à separação dos 2. Portanto, é importante ver, é importante se abrir, né, para o momento ou quando começou a dificuldade entre o casal. E mais ainda, com quem talvez tenha começado de verdade a dificuldade. Às vezes foi com um dos 2, às vezes foi com os 2. Bom, e agora? Tem o sintoma, tem a dificuldade, tem o que realmente é a origem do problema e como descobrir. Mais para frente eu vou explicando como descobrir, como conhecer. Mas o que se pode fazer? É possível voltar à relação? Às vezes é possível. Há casos em que a relação pode ser retomada.
por maior que seja a dificuldade. Há casos que não, que é melhor para as duas pessoas a separação. Mas isso não é alguém que pode decidir, senão o próprio casal, as duas pessoas que podem entender e que podem decidir continuar juntas ou separar. Né? O importante é se desligar daquilo que se entende ser o motivo da separação. Enquanto a pessoa está fixada dizendo qual é o motivo da sua separação, né? Então, por exemplo, a mulher fala: o motivo da separação é que foi a traição. E o homem fala: o motivo da separação é que ela não ligava para mim. Tá entendendo? Os dois têm visões diferentes. As duas visões são erradas, são incompletas e são defesas também da própria pessoa. Enquanto a pessoa tem esse motivo, ela tem força na frente de um advogado, vai convencer um advogado, tem força na frente dos amigos, de quê? De acusar o outro. Né? No fundo, os motivos, né? Essas 5 frases que eu falei, esses 5 tipos de motivo, ou mais que tiver, são, no fundo, uma forma de cegueira. Né? É uma frase que resume, né? Que resume o motivo, que resume uma história toda de vida, às vezes. Só que não é assim. Por quê? Porque a relação humana, tanto uma pessoa quanto outra, quanto a relação de casal, é muito mais complexa. E quando a própria pessoa começa a se abrir, né, para o que poderia ser o verdadeiro motivo, e então até o conflito começa a perder força. O problema de se ter fortemente convencido de qual que é o motivo da separação é que não existe acordo daí, não existe paz, né? É uma guerra, né? Como eu já disse, é acusar o outro, no fundo é só isso, é acusar o outro. E a pessoa conta uma vez, conta 2, conta 3, conta 4. Aqui nas consultas, muitas vezes, parece a pessoa contando a história. Fala: olha, eu separei porque E aí eu pergunto, né, para a pessoa, pergunto: viu, quantas vezes você já contou essa história? Sei lá, separou há 20 anos. Quantas vezes você já contou essa história nos últimos 20 anos? E a pessoa fala: nossa, eu venho contando muitas vezes. Eu digo: então, aí não tem solução, né? Porque a pessoa vai convencer, olha que perigo, inclusive terapeutas, psicólogos, de que o assunto, o motivo da separação era um motivo X, né? É uma defesa. E aí a pessoa, nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, ninguém pode mais ajudar a pessoa, né? Então, assim, o mais importante é saber, quando tem crise, entrou em crise na relação, o que você vai fazer? Entrou em crise, né? Ou está se separando, ou já se separou. É uma arte. Esquece tudo que você sabe, tudo que você acha que é o motivo da separação. Se limpa disso, dia após o outro. E você vai querer lembrar, você vai querer investigar, você vai querer. Só que não dá certo, isso só atrapalha. Então, esquece, sabe? Faz um esforço, porque é intuitivo. Você vai precisar achar uma causa muito forte. Toda pessoa vai. Só que esse é o problema. Um dos maiores problemas, quando começa a crise no relacionamento, quando vai chegar lá na separação, é cada um dos dois se fixar, se segurar, pegar aquilo que ele entende que é o motivo da separação com uma espada, né?
O motivo da separação é isso, é sempre uma espada que vai contra o outro. E aí a própria pessoa paga um preço muito alto. Por quê? Se escondendo atrás dessa espada, se escondendo atrás dessa história que ela acha que é a separação, ela fica cega, não pode ver o que realmente, o verdadeiro motivo. E não vendo o verdadeiro motivo, ela não pode aprender, não pode se curar. Então, o relacionamento, ele vai cada vez pior, sem solução, ou a pessoa se separa, conhece um novo parceiro, uma nova parceira e as situações se repetem, né? Não dá para queimar a etapa. Se as coisas são difíceis, é preciso saber qual é o verdadeiro motivo, porque isso é um aprendizado também para a pessoa. Quando ela conhece, então, no mesmo relacionamento as coisas ficam bem, ou num próximo relacionamento as coisas vão ficar bem. Senão ela vai repetindo, repetindo, repetindo. E você provavelmente conhece isso, ou de você mesmo, ou de um conhecido, de um amigo, né? De uma amiga. O importante, então, é fazer esse exercício de não saber qual é o motivo da sua crise, qual é o motivo da sua separação. Simplesmente esquece isso, vive e a resposta vai chegar. Se a resposta não chegar, pelo menos você é limpo, você não é pesado, você é livre para enxergar, né? Então, assim, essa é a importância, essa é a importância do que eu estava falando lá no começo do vídeo, de saber qual é o real motivo da separação. Esse vídeo aqui, esse assunto, né, ele anda junto com todo o processo de crise, todo o processo de separação. Descobrir o motivo. Quando você descobre o motivo, o verdadeiro motivo, você é livre. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. Se você passa por uma situação assim, parecida ou semelhante, ou conhece alguém, ou você compartilha esse vídeo com a pessoa, ou você comenta aqui embaixo também. Comenta sobre o seu assunto, sobre como você está nesse momento. Porque você comentando, eu posso responder, né? Posso conectar com você, saber de você por onde que você está indo. E posso também gravar novos vídeos a respeito do seu assunto pessoal, né? E esse é um caminho maravilhoso para esclarecer e para resolver os assuntos do relacionamento. Quero pedir para você também curtir esse canal que está começando agora, que está nos primeiros dias, nos primeiros momentos. Peço para você curtir esse canal, peço para você compartilhar também, indicar esse canal para os seus amigos, para pessoas que... E veja, você pode compartilhar ele com pessoas que estão em dificuldade no casamento, para pessoas que já estão se separando, e tanto pessoas que querem continuar juntas, quanto pessoas que querem se separar. Porque conhecendo o que é a separação, se a pessoa quer ficar junto, se ela quer continuar casada, tem muito mais chances, né? No fundo, a gente nem sempre precisa conhecer o que fazer para ficar junto, mas precisa conhecer o que é a separação. Conhecendo a separação, você pode ser livre para ficar junto. Do contrário, vai ser muito difícil. Então, indica para pessoas, indica também para filhos de pessoas que estão se separando
eles também podem aproveitar, podem conhecer. Lógico, a partir ali da adolescência, talvez não na infância, na adolescência. Então esse é o meu pedido para você que viu esse vídeo. Compartilha, curte, deixa seu comentário e é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo para você e até a próxima.